Bom dia, pessoal. Aula de filosofia, capítulo 12, Racionalismo, de René Descartes. Ok? Prestem muita atenção. Vamos ao resumo da matéria, onde estaremos fazendo algumas considerações. O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade. Bom, denotem aqui que estamos falando da Idade Moderna, ok, pessoal? Compreendida aí entre 1453 até, mais ou menos, 1453 até 1789, ou seja, queda do Império Romano do Oriente e, queda do Império Romano do Oriente, dando início à Idade Moderna, aí em meados do século XV até o século XVIII, Revolução Francesa, ok? Como concepção de conhecimento filosófico, o racionalismo começa a tomar corpo durante o renascentismo, ou seja, renascimento cultural que acontece aí durante a Idade Média, ok? Quando o pensamento científico, artístico, cultural, econômico e político se voltam para a razão, se desvinculam do pensamento religioso da Idade Média. Mas as suas primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do princípio da causalidade, ou seja, causa e consequência, conhecimento científico, conhecimento empírico. Conhecimento científico, ok? Pensamento racional. Bom, percebemos aqui que as primeiras influências do pensamento racional, elas partem aqui das ideias platônicas, ou seja, quando nós falamos ideias platônicas, estamos falando aqui da filosofia grega, do período clássico, da antiguidade clássica, ok? Então ela traz à tona conhecimentos que despontaram na antiguidade clássica através da filosofia grega. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer os seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro. Ou seja, que ele está descartando o conhecimento empírico, está descartando o conhecimento que é testado. Ou seja, o racionalismo ele tem um objetivo de pensar racionalmente, como o nome já diz. Então ele não vai aceitar aquilo que não é racional, aquilo que não é racionalmente possível. Então ele vai menosprezar, vamos assim dizer, a utilização do conhecimento empírico, conhecimento testado, ok? Vai se ater ao conhecimento que é racional, aquilo que é racionalmente possível, como fonte do conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que as ideias têm origens inatas do ser humano, nascendo conosco em nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. São considerados filósofos racionalistas, entre eles aqui o destaque para René Descartes, mas entre eles também temos Spinoza e Leibniz. Então, ou seja, pessoal, ele já considera que esse conhecimento racional, esse instinto racional, ele nasce com o ser humano, ele já está disponível para o ser humano. Então é algo que vai além daquilo que se conhece, que se absorve testando cientificamente, mas é algo que já nasce, já é inerente ao ser humano, ok? Características do racionalismo.
Como a epistemologia, vertente filosófica que investiga as teorias do conhecimento, ok? Vamos atentar a isso aí. O racionalismo afirma que todo conhecimento humano advém da pura racionalidade e do intelecto. As experiências práticas para os racionalistas não têm valor cognitivo, podendo inclusive enganar-nos ao oferecer-nos impressões errôneas. Então, ou seja, aqui ele considera que as experiências, o conhecimento empírico, aquele conhecimento que é obtido através da experiência, ele pode trazer impressões erradas. A experiência, segundo aqui os racionalistas, ela pode acabar movendo o conhecimento para vertentes enganosas, vamos dizer assim. Os racionalistas defendem que as ideias surgem de pura e simples capacidade racional e impulsionam o intelecto, formando os conhecimentos com base nas leis universais da razão. O racionalismo admite a tese inatista, a qual defende que o conhecimento parte de impressões inatas que acompanham os seres humanos, os quais são dotados da capacidade racional desde o seu nascimento. A explicação para que uns tenham conhecimentos mais avançados que outros é fornecida pelo desenvolvimento das capacidades inatas, via exercícios racionais, ou seja, algumas pessoas são mais inteligentes, habilidosas ou conhecem muito de determinado assunto porque se esforçam e exercitam o seu intelecto, descobrindo nele as ideias que sempre estiveram lá contidas. Então, ou seja, pessoal, não basta aqui somente que as capacidades elas nasçam com o ser humano. É preciso que essa capacidade intelectual ela seja desenvolvida, ela seja trabalhada, ela seja desperta para que se faça dela um bom uso. Então, há aqui uma dualidade de pensamentos. Embora o racionalismo admita que conhecimentos já são inerentes ao ser humano, esse conhecimento natural ele não seria suficientemente o bastante para se estabelecer conhecimento, para se firmar conhecimento. É preciso que este intelecto seja desenvolvida, que as capacidades lá contidas no intelecto sejam desenvolvidas. Para os racionalistas, a razão é composta por um conjunto de leis universais que forma todo o conhecimento, e tudo que está fora dele é conhecimento errado. Por basear-se nesse conjunto de leis racionais, essa teoria epistemológica adota a indução como principal método filosófico e encontra na matemática um amparo para a defesa de suas teorias. Filósofos como Descartes e Leibniz eram também matemáticos. Então, ou seja, pessoal, nós entendemos aqui que esse conhecimento racional de Descartes ele parte com uma base matemática muito forte. Por quê? Porque matemática é uma ciência exata. Ela não admite meio termo, ou está certo ou está errado. É 8 ou 80. Então, esse posicionamento exato, científico, cirúrgico, é o que vai galgar, é o que vai construir, é o que vai alicerçar este conhecimento racional, ok? Racionalismo e Renascimento. É no contexto do Renascimento que as ideias racionalistas começam a ganhar força na Europa, defendendo um retorno às ideias da Grécia Antiga, como já vimos falado aqui, o retorno à Antiguidade Clássica, a filosofia de Platão, Sócrates, Aristóteles, e uma valorização do conhecimento humano. Os renascentistas operaram uma significativa revolução cultural em sua época. Invenções do período, como a imprensa, impulsionaram também a vontade de conhecer. Claro, porque através da invenção da imprensa o conhecimento passou a ser difundido. Os livros passaram a ser impressos em maior quantidade e em maior rapidez. Então isso ajudou na difundição do conhecimento. Ok, pessoal? A ciência começa a tornar-se mais específica e revela novas descobertas na passagem do Renascimento para a modernidade, o que coloca no centro das discussões filosóficas a seguinte pergunta: como é possível o conhecimento? Esse questionamento que surge no início da modernidade, por conta do desenvolvimento intelectual renascentista, faz surgir a epistemologia, ou teoria do conhecimento, tendo como principais divisões no decorrer desse período o racionalismo e o empirismo. Ok? Então, ou seja,
Aqui nós percebemos também, pessoal, que o conhecimento ele começa a ganhar contorno, ele começa a ter modalidades, ele começa a ser sistematizado, ele começa a ser organizado, ok? Então, esta organização vai dar origem a essas correntes que conhecemos como racionalismo e empirismo. E especificamente, como estamos tratando aqui do racionalismo, ela vai trazer regras, ela vai trazer um conjunto de ideias que vai traçar o direcionamento da corrente racional. Como vimos aqui, é uma corrente que trata do que é racionalmente possível, do conhecimento que já nasce com o ser humano, mas que é desenvolvido e que tem uma relação muito íntima com as ciências exatas. No caso aqui de Descartes, principalmente com a matemática, vai ter uma íntima relação com a matemática, aquele conhecimento que é cirúrgico, não admite meio termo, ok? Então, pessoal, resumidamente aqui, essa é a nossa ideia, a síntese da nossa aula de hoje. Estudem, releiam um texto, ok? E constará aqui também na nossa aula de hoje atividades para melhor aproveitamento da nossa matéria, do nosso texto, ok? Bons estudos a todos, um forte abraço.